Amém, glória a Deus. Meus amados, eu quero convidar você essa noite para você abrir a sua Bíblia comigo ou acompanhar, caso os irmãos projetem aqui, um texto que eu quero compartilhar com você essa noite. Pastor Rony falou conosco assim, no começo da semana e orando sobre uma palavra, esse texto veio ao meu coração e eu quero compartilhar ele com você. No livro de Josué, capítulo de número 15, eu quero ler 2 versículos com a amada igreja. Josué, capítulo 15, verso 18 e 19. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe diz: Que tens, ou que queres? E ela disse: Dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de águas. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Você que pode, só uma palavra de oração. Curva sua cabeça por gentileza, só um minuto. Senhor, muito obrigada por tudo que já aconteceu até este momento neste culto. Obrigada por receber nosso louvor, nossa oferta. Obrigada por receber nossa oração. E obrigada, Senhor, por estar aqui e falar conosco neste momento. E nós, como tua igreja, Senhor, nós te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque nós continuamos te ouvindo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, o texto os 2 versículos que nós lemos, ele está dentro de um texto de possessão de terra. Ele está dentro de um texto onde as pessoas estão tomando posse de uma grande herança que foi profetizada para a vida de Abraão há muitos anos atrás e para a descendência de Abraão também. E aqui nós temos uma moça por nome Axa, que ela está persuadindo o seu marido a conversar com o pai, para que o pai fale acerca da herança que ela já recebeu, e que o pai dê alguma coisa, porque a terra que ele deu não tem fontes de água. E ela, no tempo para onde ela vive, ela é muito ousada, e ela é muito rápida em perceber, ela tem uma percepção de que a herança que ela recebeu está no meio de um deserto, e que o lugar é deserto. E rapidamente, sem demorar muito, ela toma uma decisão, fala com o marido dá total liberdade a ela de falar com o pai, e ela vai até o pai. Então ela conversa com ele e diz: olha, a terra que você me deu, pai, tem um problema, eu preciso fazer aquilo crescer, eu preciso fazer aquela terra multiplicar, só que nós não temos água ali. Quando ele olha para ela, ele fala: mas o que você quer mesmo? Ela diz: eu quero uma bênção. Outra versão diz: me dá um presente, sabe? Mas imediatamente ela é atendida na sua petição. Imediatamente o pai olha para ela e diz: tudo bem, pega a terra que está à sua esquerda, que tem as fontes inferiores e fontes superiores. E imediatamente o texto relata: então ele deu a ela terras com fontes inferiores e fontes superiores. Alguma versão vai estar nascentes e cachoeiras. Ou seja, o pedido dela não só foi atendido imediatamente, como foi além do que ela foi buscar. Tá, mas quem é essa moça? Essa moça é Axa. O que significa Axa? Tornozeleira, enfeite de mulher, mulher adornada, arrumada. Só que a questão aqui não é só sobre essa moça que nasceu no deserto, que viveu no deserto e que agora está tomando posse de uma terra e ainda está pedindo um pouco mais coisas além. A questão aqui é saber de quem essa moça é filha, e o que fez ela ter na vida dela essa percepção e essa capacidade de olhar ao redor e tomar uma decisão rápida, uma providência rápida, para que o futuro dela não fosse prejudicado, caso ela demorasse a tomar uma decisão. Bom, essa moça, ela é filha de um homem chamado Calebe. Você deve conhecer muito bem a história dele, porque o livro de Josué e também na época de Moisés, ele aparece como um dos 12 que vai espiar a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido dar por herança ao povo de Israel. Deus fez uma promessa: eu vou tirar vocês do cativeiro, vou tirar vocês da servidão do Egito, e eu vou colocar vocês em uma terra que é tão maravilhosa que ela mana leite e mel. O leite e mel aqui não é só um mel desse melzinho que nós conhecemos aí como mel de abelha, certo? Isso aqui é um mel de tâmaras, que significa o final da amargura. Deus está dizendo a eles: eu vou dar a vocês um
lugar onde vocês agora estão provando das ervas amargas, como um símbolo final do que está acontecendo. Mas acreditem em mim, confiem no que eu estou fazendo, eu vou levar vocês para um lugar onde a amargura não vai perseguir vocês. Esse era o projeto e era o plano de Deus, desde o início. Deus tinha um plano perfeito, Deus tinha o final já antes do começo, Deus tinha todo um trajeto para esse povo. Mas nós temos que entender que nossas escolhas e decisões no meio de um projeto de Deus, às vezes mudam um pouquinho as coisas ou complicam as coisas, porque nós saímos daquilo que Deus já planejou de forma tão perfeita, por não entendermos o processo. E Deus tinha todo um processo, então Ele consegue com mão forte arrancar o povo dele de dentro do Egito, através de um homem chamado Moisés, que obviamente você conhece a história. Esse povo vai para o deserto, no meio do deserto eles ficam ali algum tempo, e Deus se manifesta a eles, Deus fala com eles, Deus cuida deles, eles têm sede, Deus traz água, eles têm fome, Deus traz um maná, quando eles reclamam do maná, o Senhor traz carne, sabe? E o Senhor vai cuidando desse povo no meio do deserto. Só que então de repente o Senhor fala assim: Moisés, reúne aí um homem de cada tribo, homens que você confia neles, e diz para eles ir olhar a terra que eu já falei que existe e que eu prometi que vou dar a vocês. Vai lá dar uma olhada na terra, para vocês animarem o coração e ver que o negócio é bom, que a proposta é boa. Então vai 12 desses homens, entre eles vai Josué e Calebe, todos ex-escravos egípcios, e agora estão ali, e eles vão, e quando eles olham a terra, a coisa é incrível, é a terra da oportunidade, é a terra da mudança, é um lugar onde você não tem que fazer irrigação para suas hortas, ou baldear água, ali a chuva vem em abundância, ali tudo que se planta nasce, os campos são verdes, as árvores são frondosas, os frutos são maravilhosos, são frutos excelentes. E os homens começam a olhar aquela terra, e eles veem que os frutos são tão excelentes. Quando eles olham os cachos de uva, eles veem que os cachos são tão grandes, tão lindos, que precisa de 2 homens pegar um cacho de uva, colocar uma madeira no meio e carregar até chegar na cidade onde eles estão acampados. Então neste momento eles começam a olhar e falar: gente, isso aqui é melhor do que Deus falou, vai além do que Deus nos falou, nós nunca vimos coisas assim, nós nem sequer imaginamos, porque isso é Deus, queridos. Deus vai além do que você pensa, do que você ora, do que você imagina. Deus tem projetos para a sua vida que você ainda nem imaginou, não sonhou viver isso. Acredite no que Deus está fazendo, porque Ele tem bons planos ao teu respeito. Ele tem bons planos ao teu respeito. São palavras que Ele disse para Jeremias. Jeremias diz ao povo que eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre eles. Deus pensa sobre você, Deus pensa sobre mim, Deus pensa sobre a sua saúde, sobre a sua casa. Eu bem sei os planos e os pensamentos que eu tenho sobre você. Eu tenho pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e um destino, e um bem onde você vai se tornar feliz nele. O Senhor tem bons planos a nosso respeito. Às vezes nós ficamos tão desesperados que nós confundimos um pouco as coisas e deixamos de acreditar no que Ele está fazendo, mas Ele nunca mudou de ideia a nosso respeito. Ele fez um plano desde o início e Ele está trabalhando para que isso aconteça, sempre trabalhando para que isso aconteça. E quando eles olham para aquela terra, eles falam: gente, isso aqui é melhor do que Deus falou. Voltemos animados para casa. Tinha alguns gigantes ali, um povo que morava ali, que era muito alto, que era muito forte. Mas então eles voltam para a terra. 10 homens voltam na frente. Calebe e Josué estão indo. Quando eles chegam para falar, eles chegam todos animados e falando: Moisés, você não tem ideia, Deus não falou nem a metade do que é aquela terra, nem um terço, nem nos nossos melhores sonhos e projetos nós poderíamos sonhar com um lugar daquele. Olha só o fruto que nós trouxemos da terra. Então Moisés está meio estranho olhando para eles, e de repente os 10 que chegaram na frente, diz o texto que eles já estavam desanimando o coração do povo, dizendo: a terra é boa e é tudo que Deus falou, mas a terra tem gigantes e nós somos bem diminuídos diante dele, como insetos nós parecemos diante deles.
Enquanto eles falavam isso, com todo o ímpeto de medo que eles estavam, porque pessoas assustadas, elas assustam as outras. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração essa noite. Em nome de Jesus, não viva em função de um medo, não viva em função de uma preocupação, da preocupação do outro. Acredite no que o seu Deus está falando a teu respeito e do que Ele já projetou para o seu futuro, porque Deus tem pensado sobre você e Deus tem bons pensamentos para a sua vida. Se você crê, dá glória a Deus, só para eu saber que você está aqui comigo. Josué e Caleb começam a conversar e falam: gente, calma, tem gigante sim, nós vimos eles lá, mas tudo bem, vamos entrar na terra, porque Deus já nos deu essa terra. E os homens começa aquela discussão de 10 dizendo que não dá, porque são muito fracos diante dele, e 2 dizendo que está tudo certo, que é só entrar. Caleb então toma a palavra e diz assim: vamos agora nos levantar e ir de encontro e tomar a terra que já é nossa, porque Deus prometeu e Ele vai nos entregar. Esse é Caleb, esse é o pai da moça Axa. Esse é o espírito que há no coração desse homem. Só que as pessoas permitem que a maioria vença, e o coração delas, o texto diz, fica desmaiado. Ou seja, está vivo, está respirando, mas não consegue reagir. Estão vivos, estão respirando, mas não consegue ter uma decisão, uma atitude na vida. Ei, na autoridade do nome de Jesus Cristo, não permita que as circunstâncias, que as notícias, que as más notícias desmaiem o teu coração. Não ande desmaiado pela vida em nome de Jesus, porque o Senhor está dizendo: ei, eu ainda estou aqui para cumprir aquilo que eu prometi. É tão incrível que Moisés, ao ver aquela confusão toda, e o povo murmurando, e aquela confusão, ele diz: tá, tudo bem, o que está acontecendo, Senhor? E ele vai falar com Deus. Deus diz: sabe, Moisés, deixa esse povo aí, eles não querem ir para a terra? Tudo bem, nenhum deles vai entrar, de 18 anos para baixo, nenhum deles vai para cima, nenhum deles vai entrar na terra, a não ser Josué e Caleb, porque neles há um espírito diferente. Porque neles há um espírito de conquista e há um espírito diferente, eles vão possuir a terra. Depois disso, Caleb tem 40 anos nessa época. Repita comigo, já passou da metade do tempo. Mas as possibilidades são as mesmas. Consegue entender isso? Para alguém que está entendendo aqui que o tempo passou muito rápido e está achando que não tem mais algumas oportunidades, Deus está dizendo: ainda há oportunidades ainda. Tem portas que ainda vão se abrir, e tem portas que já estão abertas, você ainda só não as enxergou. Algumas coisas você ainda não encontrou, mas elas estão no seu caminho e você vai encontrá-las. São as bênçãos que o Senhor deixa no nosso caminho para nós encontrarmos. Quando o Senhor diz isso, aquele povo fica andando no deserto. E, gente, sabe o que é triste nesse andar no deserto? Não é só estar em um tempo de provação. É que Deus continuava cuidando desse povo. O Senhor continuava cuidando, a sandália crescia nos pés. O vestido, a roupa não estragava no corpo. Eles não tinham necessidade de comida, de água. Deus continuava provendo todas as coisas para o povo. Só que eles estavam andando no mesmo cenário, no mesmo lugar, rodando em círculo, sem se aperceber que eles estavam andando em círculos em um cenário de deserto, e que eles iam andar ali até morrer, porque não quiseram tomar posse de algo que Deus já tinha dado a eles. Era só acreditar e tomar posse, mas preferiram acreditar nas dificuldades e prestar atenção nas dificuldades. E aquele povo está andando e Deus está provendo. Eu disse aqui numa quarta-feira, eu quero repetir isso. Deus, ele é provedor e Ele continua cuidando de nós. Sabe, eu gosto de um exemplo. Se você tem um filho que vai mal na escola, que é meio rebelde, você não vai deixar de pagar a energia da sua casa, de pagar a luz, de pagar seu aluguel, colocar esse filho pequeno na rua. Você não vai fazer isso, porque ele é seu filho, porque como pai você tem a função de cuidar, de proteger. É isso, de dar o que ele precisa até ele crescer, sabe? Só que esse filho poderia ter acesso a mais coisas com você. Esse filho poderia ter coisas com mais facilidade. Mas todas as vezes que ele quer algo que é somente por um capricho, que você faria se ele fosse um filho mais legal, você não faz porque fala: ah, não merece, é só um capricho, não está precisando. Eu faço o que preciso, o capricho não tem necessidade. Deus faz a mesma coisa quando nós somos rebeldes. Ele continua nos dando fôlego de vida, Ele continua nos dando graça para trabalhar, Ele continua nos dando um teto sobre a nossa cabeça, tem pão na nossa mesa. Só
Só que nós vamos ficar vivendo daquilo que é o básico de Deus, aquilo que é a graça de Deus para você continuar com a vida. Mas nós não vamos conseguir enxergar e viver a excelência do que a bondade dele nos preparou, porque a nossa rebeldia nos mantém andando em círculo em um ambiente de deserto. E sabe o que é triste? Nós andamos olhando para a mesma paisagem, para o mesmo cenário, sem perceber que por não tomar uma decisão por Cristo e pela vontade dele, nós vamos morrer naquele ambiente vendo a mesma imagem. Porque não é tão legal assim a roupa não estragar no corpo. Não é tão legal andar 40 anos com o mesmo sapato no pé. Eu não quero usar o mesmo vestido estúpido por 40 anos. Eu quero viver o que o meu pai prometeu para mim. Eu quero entrar no lugar que ele prometeu. Eu quero ver a terra que eu não preciso carregar baldes de água. Eu quero ver chuvas cair do céu e viver o bem que ele me prometeu. E é uma palavra de Deus sendo liberada para nós aqui hoje. Eu tenho coisas maiores para você. Os meus pensamentos são maiores que os seus. Os meus caminhos maiores que os teus. Entenda que eu estou te conduzindo por um bom caminho para viver o melhor que eu tenho para a sua vida. E esse melhor é em tudo, queridos. Em todas as áreas, relacionamentos, amizades, vida ministerial, em tudo o Senhor quer que nós cresçamos. Então, passa-se o tempo, e Moisés morre, Josué assume o lugar dele, aquele povo morre no deserto, a geração que ficou vai crescendo, no meio deles vai crescendo Axa, entendendo e vendo quem é Caleb. No meio desse processo todo, quando Josué assume a terra, chega o tempo dele fazer a divisão das terras, e ele chama os homens, então aparece Caleb diante dele. 45 anos se passaram agora. Você pode repetir comigo? Em Deus, nunca é tarde demais. Amém? Você crê nisso? Porque eu creio nessa palavra. A Bíblia diz: na velhice daremos frutos. Aqui nesse tempo, nem velho Caleb estava com 85 anos. Ele estava inteiro, pronto para tudo. Ele olha para Josué e fala assim: dá a minha parte, eu quero a minha terra. Tá bom, Caleb, como já passou 45 anos, você tem 85 agora, quer pegar uma parte mais tranquila? Não, quero a minha. Eu quero a parte que é minha. Você sabe que os gigantes estão lá? Sim, eu quero a minha terra. Eu quero a terra que Deus me prometeu. Porque tão forte quanto eu era naquele tempo, eu sou agora. E ainda há força em mim. Diz pro seu coração aí: ainda há força em mim. Ainda há força em mim. Queridos, não é porque o tempo passou e parece que algumas coisas ficaram mais complicadas agora, que a energia é menor, que o tempo parece que está passando mais rápido, que o recurso é menor, que o Senhor não vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, amém? Você consegue crer nisso? Ainda há força em mim, diz Caleb. E ele diz: eu quero a terra que o Senhor me prometeu. Eu quero a terra das montanhas, eu quero a terra do deserto, eu quero o Negueb, e eu quero a terra que estão os gigantes. Eu quero essa terra. Queridos, mais importante do que você reivindicar aquilo que vem de Deus para você, é você não desistir do projeto original. É você não desistir do plano original de Deus para a sua vida. Porque quando nós terminamos o plano original, Deus desenha outro para a nossa vida. Andar com Deus é assim: você termina algo e Deus inicia uma outra coisa na tua vida. E até Jesus voltar, o Senhor vai colocar planos e projetos na sua vida, porque há muitas coisas para você fazer ainda. Caleb diz assim: eu quero a minha terra, quero a terra dos gigantes. Tá bom, Caleb, é sua, só entrar, invadir, pegar, receber. A terra é sua, mas você tem que tirar os gigantes de lá. Caleb tem um pequeno exército ali, homens que ele mesmo treinou. Ele chama esses homens. Sabe por quê, queridos? Nós temos que saber aonde recorrer quando precisamos de reforço. Tem pessoas que você sabe que vai te dar um bom conselho. Tem pessoas que você sabe que vai realmente falar que ora e orar por você. Não é assim: oremos, sim, vamos orar, mãe, e não orar, certo? Eu, para não correr o risco de esquecer de orar por alguém, quando alguém me pede oração, eu oro imediatamente. Eu faço uma oração imediatamente naquele tempo. Quando eu chego, Deus realmente lembra. Mas para eu não correr o risco de falar que vou orar e não orar, eu faço uma oração imediata já no momento, para que isso não aconteça. Para eu não ficar em falha não só com a pessoa, mas não ficar em falha diante de Deus por ter falado e não feito. Você entende isso? Então nós temos que entender aonde podemos correr para buscar socorro. E nesse momento ele olha para os
seu pequeno exército e diz assim: o homem que conseguir tomar a terra dos Anaquins para mim, vai receber a minha filha, Axa, como esposa, e ainda vou dar parte da terra. Neste momento se levanta um homem chamado Otoniel, ou Otiniel, conforme está na tradução da tua Bíblia, filho do leão, aquele que tem a força do leão. E neste momento ele se levanta e diz: eu tomo a terra para você e Axa para mim. E ele diz: então vai. E o texto diz que Otoniel se levanta, entra na terra, guerreia e vence a guerra, e toma todo o território para Caleb. Quando ele toma o território para Caleb, automaticamente Caleb dá Axa em casamento para ele. Quando eles se casam, Axa é uma moça que viveu num tempo de deserto. Axa conheceu o deserto, mas Axa aprendeu a ser valente com o pai. Axa aprendeu o que era ser corajosa. Axa aprendeu o que era lutar pelo que se quer, o que é investir e ficar insistindo no seu investimento. Ela entendeu o que não é desistir do projeto, que é não desistir daquilo que você começou. Queridos, às vezes eu converso. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela me deu uma palavra tão desanimadora. E no meio de tudo ela disse: Pati, eu desisti de mim. Eu fiquei pensando, como alguém pode desistir de si? Não, pastor Jarbas? Começou a ficar com a perna fraca, a gente corre para lá. Começou a dar uns probleminhas, a gente corre para socorrer. Você quer melhorar, você quer ficar melhor, você quer ficar bem. Mas aí alguém passa por algumas situações, uma decepção, e ela desiste de si. E Axa aprendeu que não se desiste das coisas. Eu quero liberar uma palavra sobre nós essa noite em nome de Jesus. Deus vai te dar graça e um espírito excelente, um espírito de conquista, para que você não desista daquilo que é importante e não desista de você. E tem mais uma coisa: Deus vai te dar graça para impor a tua energia e gastar a tua energia no lugar certo. Porque a energia gasta na causa certa é investimento. Energia gasta em causas erradas é só desgaste, é só cansaço, é só prejuízo emocional. Mas há uma palavra do Senhor sendo liberada aqui hoje. Tem pessoas que andam fragilizadas porque estão investindo toda a sua energia em guerras erradas, em batalhas erradas. Mas o Senhor está trazendo discernimento aqui hoje, graça em nome de Jesus Cristo, para que você possa investir nas batalhas certas e conquistar aquilo que você precisa. Axa sai com o marido Otoniel e vai para o campo que eles herdaram. É o dote dela, é o campo que ele ganhou, porque é o campo que ele conquistou, é o campo que ele conquistou pela batalha. E eles vão. Enquanto Axa está, ou ela chega no campo, está passando no campo, Axa sabe bem o que é um ambiente de deserto. E a primeira coisa que ela percebe quando ela entra na terra é que a terra é seca como o deserto que ela conhecia. Ela percebe que a terra não tem fontes, a terra não tem rios, a terra não tem nascentes. E tudo bem, como foi um presente, ela pode entrar nessa terra e tentar fazer o que dá, afinal de contas, foi me dado, certo? Mas ele batalhou por essa terra, ele lutou para ter essa terra. Então, no mínimo, ele merece que essa terra, ela não permaneça do mesmo jeito, mas que ela produza, que ela cresça, que ela tenha produtividade. Só que não dá para produzir no deserto sem água. Quando ela começa a olhar aquela situação toda, ela diz: eu vivi num ambiente, agora eu estou dentro de uma nova fase da minha vida. A fase de Axa agora é outra. Ela está casada, ela está saindo do deserto, ela está saindo da casa do pai, e ela está indo com o marido para uma terra que é deles, uma propriedade que é deles agora. Só que quando ela chega no lugar, ela observa que a vida dela, o estágio da vida mudou, mas o ambiente parece o mesmo. E já que a minha vida mudou, mas o ambiente parece o mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Porque se a minha vida mudou e o ambiente está o mesmo, eu preciso entender o que está errado. Porque se a minha história está mudando, se eu já saí daquele deserto, o ambiente não pode permanecer o mesmo. E é na autoridade do nome de Jesus. Se você já pediu perdão, se você já mudou de emprego, se você já foi para um novo lugar, se você já tem novas amizades, mas parece que tudo está acontecendo do mesmo jeito, talvez esteja na hora de você começar a observar o ambiente e ver por que é que ele parece o mesmo. Porque se as coisas mudaram, o ambiente não pode ser o mesmo.
a não ser quando Deus muda as coisas dentro do mesmo ambiente. No caso de Axa, Deus mudou ela de ambiente. Tem algumas pessoas que já mudaram de ambiente, tem o mesmo sentimento, está com a mesma dor, está com o mesmo cansaço, está com as mesmas dúvidas, ainda permanece com as mesmas reclamações, já mudou de ambiente, já mudou de casa, já mudou de cidade, mas continua fazendo a mesma coisa. Em nome de Jesus. Se você já mudou de ambiente, vamos mudar de atitude também, ou transformar esse ambiente para que ele seja novo, como a nova etapa da sua vida. Quem está entendendo e pode dizer amém em nome de Jesus? É uma nova fase, é uma nova etapa. As coisas daquele lugar não podem te perseguir aqui. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Você não é mais cativo de um deserto. Você não é cativo de medo. Você agora está num lugar que você lutou e conquistou. E o Senhor quer que as coisas sejam diferentes. Vamos produzir resultados diferentes a partir de agora. Ela olha e diz assim: meu bem, tem uma coisa errada aqui. Este lugar é deserto, não tem água. O texto diz que ela persuade o marido para falar com o pai, mas ele diz: você é filha, vai você. Ela diz: tenho liberdade? Tem. Ela vai. Imediatamente ela monta num jumento e vai até o pai. Quando o pai está subindo, ela está indo de encontro a ele. Ela chega diante de Caleb e ela olha para ele e desce imediatamente para conversar com o pai. E ele diz assim: essa menina quer alguma coisa. Porque pai conhece filho quando quer pedir alguma coisa, né? O que você quer? Ou o que você tem? E ela diz: eu quero um presente, eu quero uma bênção. Ela não está reclamando do que tem. Ela não está reclamando do que ele deu. Porque nós temos que saber usar as palavras certas para ter os resultados esperados. Amém? Ela não está neste momento reclamando do que ela tem. Ela só está dizendo: pai, eu preciso de um presente. Você me deu uma terra que é seca e eu preciso regar aquela terra. Me dê uma fonte de água, me dê águas. Ela pede só água. Ele olha para ela e o texto diz que imediatamente ele diz: sim. E ele dá fontes inferiores e fontes superiores. Ele dá nascentes e cachoeiras. Sabe o que é isso? Ele dá as bênçãos do céu. E ele também, vamos colocar isso aqui no nível espiritual, e também as bênçãos da terra. Se nós vamos colocar nesse campo. Mas se você for olhar pela questão da terra, ele deu uma terra onde ela tinha nascentes, onde ela ia poder plantar, e cachoeiras. Já visitou lugar que tem cachoeira? Vira ponto turístico, gente. O negócio é lindo, o negócio é bom demais. E ele dá essa parte para Axa. E quando Axa olha para aquilo tudo, ela começa a ver que agora a terra vai produzir. Passado-se pouco tempo disso aqui, o marido se torna juiz de Israel. Otoniel se torna juiz de Israel. E sabe o que o texto vai dizer? Que o lugar onde ele vivia produzia, e que a terra descansou por 40 anos embaixo da gestão de Otoniel. Por que que isso acontece? Porque nesse princípio não se tratava somente do que Axa sabia, de quem era Otoniel, do que Axa estava pedindo, mas de quem era o pai de Axa. Porque o pai de Axa, ele simplesmente abençoou a vida dela, e com a bênção que ele trouxe para a vida de Axa, toda a terra foi abençoada. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite, e eu quero que você guarde ela no teu coração. Não é sobre os desertos que você já viveu, não é sobre as lutas que você enfrenta, é sobre o pai que você tem e o que ele pode fazer por você. E tem um Deus no céu olhando para nós essa noite dizendo: pede o que você precisa, porque eu tenho bênçãos nessa terra para te entregar. E eu tenho as bênçãos que estão aqui em cima, que são bênçãos espirituais. Tem lugares do reino que você não pode entrar, que você não tem acesso, mas o teu pai tem acesso e ele pode trazer até você. O que é que você precisa? O que é que você quer? Pai, a terra está seca. Eu estou relembrando do passado onde eu vivi. E ele está dizendo: então vamos mudar essa situação na sua vida. E não teve drama, não teve preocupação. Preste atenção. Ela diz: eu só quero um presente. Eu só quero água. E ele dá fontes além do que ela pediu, dá as fontes e as cachoeiras. E ele não reclama, ele não fala nada, ele não impõe nada. Ele não diz: nossa filha, mas eu te dei tanta terra. Não, ele simplesmente diz: tudo bem, as terras são suas. Você entende que tem coisas em Deus que não precisa de tanto drama?
Você entende que tem coisas em Deus que basta um simples pedido, uma simples oração? Eu já contei aqui uma vez, e eu vou contar de novo porque voltou isso ao meu coração essa semana, devido a algumas situações que nós vivemos. Isso voltou ao meu coração. Eu estava no meio eu estava chegando de viagem, eu acho que eu estava em Brasília, eu estava chegando de viagem. E eu cheguei em casa, fui colocar minhas coisas em ordem, separar roupas da mala e tudo. E eu tinha uma dor persistente no abdômen. E eu falei assim, nossa Senhor, eu estou com essa dor não passa. Falei, quer saber? Eu vou deitar, vou dormir, amanhã se a dor não passar eu procuro um médico. E a minha oração foi muito simples, Senhor, essa dor não está passando, vê o que está acontecendo aí para mim, e de amanhã eu procuro um médico se a dor não passar. Mas foi desse jeito que eu falei com Deus. Deitei na cama, virei para o canto para dormir, não falei mais nada. De repente eu senti o Espírito Santo se aproximando e dizendo assim, eu estou curando o seu pâncreas. Quando eu ouvi aquela voz, eu falei, amém, curando o meu pâncreas, amém. Eu ouvi aquela voz no outro dia sem dor, não vou para o médico não. Não fui, salvo agora, né, que estamos fazendo exames de rotina e tem que ir, não tem jeito. Mas eu não fui, o tempo passou, queridos, e se passaram um ano mais ou menos, foi um ano e 2 meses mais ou menos, foi um ano. E eu precisei fazer um exame de rotina e fui fazer um ultrassom do abdômen. E quando eu estava deitada naquela cama, fazendo ultrassom do abdômen, naquela televisãozinha que fica na nossa frente, estava passando os meus órgãos lá, e ele passando aquele negócio no meu abdômen. E ele falou assim, olha, eu vou te mostrar uma coisa, mas não é para você se assustar. Eu já me assustei imediatamente, eu falei, o que ele achou? Não é assim que a gente faz? Eu fiquei imediatamente assustada, eu falei, meu Deus, o que ele achou aí dentro, Jesus? Será que alguém esqueceu uma tesoura, um bisturi, alguma coisa aí? E eu tô lá e falei assim, tá? Ele falou assim, olha, tá vendo esse órgão aqui que eu tô te mostrando? E eu disse sim, ele falou assim, esse aqui é o seu pâncreas. Eu falei, tá, ele falou, tá vendo que tem um risco em cima dele? Eu falei, tô vendo, ele falou assim, isso aqui é uma cicatriz. Eu falei, uma cicatriz? Ele disse, é. Eu falei, o que significa? Ele disse, significa que pelo menos há um ano atrás, eu vivo dentro da minha agenda, há um ano atrás, um ano e pouquinho, eu estava voltando de Brasília. Significa que pelo menos há um ano atrás, você teve uma infecção muito forte, mas ela entrou em remissão e se curou sozinha. Ô gente, nem dor de dente sara sozinho. Fica aí com o dente infeccionado para você ver, não vai tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, cuidar para você ver se ele se sara. Mas aquela noite, uma coisa simples, sem drama, sem nenhum prejuízo, sem nada, sem uma oração, sem jejum, sem pular no meu quarto, sem nada acontecer. Eu estou no caminho de Deus, eu estou fazendo o que tem que ser feito. E eu digo, Deus, estou com essa dor aqui que está persistente. Vou procurar um médico amanhã, tudo bem? Aí o médico dos médicos chegou primeiro e disse assim, não filha, fica tranquila aí, estou curando o seu pâncreas. Eu nem sabia que eu tinha um até esse momento. Aí agora neste momento o Senhor diz, aí eu estou no médico. E ele olha para mim e diz assim, você teve uma infecção gravíssima, grave a ponto de deixar uma cicatriz. E ela se curou sozinha. Quem pode por gentileza levantar a mão e dizer que Deus é bom? Levanta a mão, diz que Deus é bom, porque Deus é fiel. E tem coisas em Deus que não são dramáticas, não tem drama. Tem coisas que tem um processo. E tem outras que ele chega e faz imediatamente. Você entende isso? Você se lembra, eu preguei isso aqui alguns dias atrás. Você se lembra quando lá no livro de Lucas, se não me falha a memória, Jesus está passando por uma das 10 cidades. E de repente as pessoas trazem um surdo, gago, para Jesus curar. Jesus pega aquele homem, tira ele do meio da multidão, leva ele para um lugar, segura no homem, molha os dedos na própria saliva, coloca na língua do homem, coloca nos ouvidos do homem também. E de repente ele levanta os olhos para o céu, dá um grande suspiro e dá um grito dizendo, Efatá, que se abra. A palavra aqui, ela não tem uma tradução literal para a gente, ela só sai como se abra. Mas tudo que você vai procurar nessa palavra, você vai encontrar que haja um desbloqueio, que se rompa. Só que quando Jesus disse, ele não falou para a multidão e ele não falou para o homem porque o homem era surdo. Quando ele falou, ele lançou uma palavra dentro do reino espiritual, que haja um desbloqueio, que se rompa. Algo estava bloqueado naquele homem, algo estava estranho dentro dele, e Jesus simplesmente deu uma ordem dizendo que se desbloqueie, que se abra. Você encontra a mesma palavra, não com a versão Efatá lá no Gênesis, quando a Trindade está reunida.
vida, e eles estão criando o que está sem forma e vazio. Eles estão gerando sobre aquela massa de barro que se tornou a terra, e ele está criando e gerando alguma coisa ali, e ele está dizendo que haja luz. Não tem luz, então uma luz vem dele e haja luz, e as coisas começam a acontecer. Essa mesma palavra, ela está embutida ali, que é: eu crio enquanto eu falo. Eu crio enquanto eu falo. Enquanto Deus fala que vai fazer na sua vida, ou que tem uma promessa, Ele já está criando as oportunidades, Ele já está criando os meios, Ele já está criando uma saída, Ele já está projetando uma cura, Ele já está se movimentando as peças e trazendo novas amizades, trazendo novos relacionamentos, trazendo um novo emprego, trazendo um salário melhor, uma nova cidade, uma nova oportunidade, uma viagem nova. Queridos, enquanto Ele está falando e você está crendo, Ele está criando os meios para que aconteça na sua vida. Eu vou te convidar a bater palma para Jesus, por gentileza. Aleluia! Você entende isso? Você entende isso? O pedido de Axa, por causa do pai que ela teve, e o pai que estava neste momento disposto a atender o pedido dela, ela e o marido prosperaram no Negueb, prosperaram numa terra onde havia muita sequidão. Eles prosperaram naquele lugar, e toda a terra passou a prosperar por causa da gestão de Otoniel. Você consegue entender que o que Deus tem guardado e preparado para você, às vezes está dependendo só de um passo seu? Sabe o que aconteceu quando eu soube dessa notícia do meu pâncreas? Eu falei: nossa, mas que bênção, né? E ele falou assim: se essa infecção tivesse continuado, você não estaria aqui hoje fazendo esse exame. Aí eu parei e fui para o culto, né? Estou lá orando e falando assim: Deus, eu ia morrer, né? Mas o Senhor chegou antes. Sabe por quê? Deus se antecede aos desastres da nossa vida. Tem coisas na nossa vida que Deus já se antecedeu, e Ele está dizendo: eu já preparei, eu já guardei, eu já tenho lugar, eu já tenho como, eu já tenho recurso. Eu só quero que você acredite e continue andando no caminho certo. Salmo 91, para nós encerrarmos, ele vai dizer que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para não tropeçarmos com nossos pés em pedra. Sabe o que é tropeçar? Perder o equilíbrio. Tropeçar é você diminuir o ritmo. Tropeçar é você ficar preocupado, envergonhado, vendo se alguém viu que você tropeçou. Já percebeu quando a gente tropeça, você fica meio perdidão assim? É horrível, né? Ninguém te empurrou, nada aconteceu. Você tropeçou no chinelo. Não caiu, não chegou nem a cair, mas já dá uma sensação ruim. O Senhor dá ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropece com os teus pés em pedra. Mas essas ordens, elas vão além de você tropeçar. Essas ordens que vêm para a nossa vida, elas vêm abrindo caminhos por onde você nunca poderia andar. Quando eu olho para o livro de Ruth, lá no capítulo número 2, você vai encontrar Ruth sentada comendo com um homem chamado Boaz. Boaz era um remidor, era um homem que tinha autoridade sobre a vida de Ruth e sua sogra Noemi. Boaz, a primeira coisa que ele faz, quando Ruth senta para conversar com ele, é quebrar toda a legalidade espiritual que Noemi lançou sobre a vida de Ruth. Porque quando Ruth está dizendo: vou com você, Noemi olha e fala assim: não vai não. Não tem recompensa nem honra para você naquela terra. Não tem um homem justo e honesto que vai querer casar com você. Você é estrangeira, você é viúva e você não tem herança, você não tem nada. Não há honra para você na terra para onde eu vou, minha filha. Então fique por aqui. Vai fazer alguma outra coisa. E Ruth decide sair com Noemi, mesmo sem ter uma promessa de recompensa, porque Noemi está precisando dela e Noemi está aflita. Noemi está em um período onde ela está sem paz em Deus e sem paz com Deus. Porque ter paz em Deus é tudo caindo aqui e eu estou em paz porque eu continuo crendo no que Deus está falando. Agora, paz com Deus é quando eu faço as pazes com Ele, como disse Paulo, e eu acredito que está tudo bem entre nós.
Noemi não estava bem com Deus, porque ela disse que Deus tirou tudo que ela tinha e a esvaziou. Então ela não é mais uma mulher feliz, ela não é mais uma mulher alegre, agora ela é amarga, porque Deus tirou tudo que ela tinha. Então ela está sem paz em Deus e sem paz com Deus. Você consegue entender isso? Tem pessoas que andam assim, aflitas, elas não têm paz na vida e não têm paz com Deus. Não conseguem acreditar nas promessas, não conseguem acreditar numa palavra de vida, de verdade, e também não conseguem viver uma vida abundante aqui de paz. E vida abundante, queridos, não é você ter dinheiro caindo pela janela, não é você ter o carro do ano. Vida abundante é você crer que mesmo que hoje esteja meio difícil, o seu Deus está cuidando de você, e você tem alegria na alma, no espírito e no coração, porque vai bem com a sua alma, com o seu espírito e com o seu corpo. A Ruth vai, e agora ela chega, ela sai para catar espigas, ela está sentada com o Boaz comendo, porque ele a convidou. E de repente, ele diz assim, que o Senhor, o Deus, lá no versículo 12 do capítulo 2, que você veio aqui buscar refúgio embaixo das asas dele, que esse mesmo Deus te dê um futuro, um destino, que esse Deus te faça prosperar nessa terra. O que Boaz está fazendo sem saber? Quebrando toda a legalidade espiritual que Noemi lançou contra a vida de Ruth. Por quê? Porque se Noemi é uma autoridade sobre Ruth, Boaz é autoridade sobre Ruth e sobre Noemi. Então há uma autoridade nele. Nós não podemos desprezar uma autoridade, queridos. Não importa quantos diplomas você tenha na parede, se há uma autoridade espiritual acima de você, você tem que respeitar ela, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Está aqui o pastor Jarbas, a pastora Rô. Eles são autoridades acima da minha, porque eles são pastores. O pastor Jarbas, então, nem vou falar nada. Não é? Por quê? Não só pelo tempo de experiência que ele tem, não só como o tempo de caminhar com Deus que ele tem, como a autoridade de pastor que ele tem. Não é a graduação que ele tem, os diplomas que ele tem, é a autoridade espiritual que Deus entregou a ele. É a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. Você consegue entender isso? Então ele tem autoridade para quebrar algumas coisas. Uma autoridade espiritual, enquanto eu falo com você, Deus está quebrando cadeias, Deus está abrindo caminhos, porque eu estou de posse de uma autoridade da palavra, e eu quero fazer uso dela e declarar que caia por terra toda maldição que foi lançada contra a tua vida, toda maldição adquirida ou lançada, às vezes por lugares que andamos ou coisas que fizemos, que o Senhor quebre em nome de Jesus nessa noite. Porque há poder no nome de Jesus para desfazer todas as obras das trevas. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E Ele usa pessoas para fazer isso. Neste momento Deus usa Boaz, e Boaz abençoa a vida de Ruth. Ruth olha para ele e diz assim: obrigada por animar o coração da tua serva. Eu nem sequer sou uma serva contratada sua, e você animou o meu coração. Sabe o que está acontecendo aqui? Ela também está de luto, ela também está ferida, ela também está sofrendo porque está longe de casa, ela está sofrendo por tudo, mas ela não ficou dentro de casa. Por que ela não ficou dentro de casa? Porque as minhas dores não podem me impedir de caminhar. O que me impede de caminhar são as correntes. E Isaías diz que a unção despedaça todo jugo. A unção do Senhor quebra as correntes. Você está entendendo isso? É como se alguém estivesse com uma algema. Se ela não fosse quebrada, tem uma versão que diz que é como se um óleo fosse passado em você e as algemas escorregassem das suas mãos. A unção que despedaça o jugo. Você entende isso? Tudo bem que tem outra versão que diz que por você estar muito gordo, o jugo não vai conseguir ficar aí. Não tem essa versão? Você pode se pôr de pé? Deixa eu terminar aqui só dizendo uma coisa. Axa teve Caleb como pai para abençoá-lo. Ruth saiu de casa sem ter nada, sem uma expectativa. Só que de repente Deus cruza o caminho dela com Boaz, porque já estava nos planos de Deus. Porque Deus pensava sobre Ruth, Deus pensava sobre Noemi, Deus pensava qual seria a linhagem de Ruth. Deus pensa sobre você, porque Ele é seu pai, é Ele quem cuida de você. E de repente Boaz, Ruth está animada, feliz porque Boaz abençoou a vida dela.
ela se levanta e volta a fazer o que ela estava fazendo, porque tem coisas que precisam ser feitas. Porque, como diz uma célebre frase da nossa amiga nutricionista que está colada na minha geladeira, um adulto não faz o que quer, faz o que precisa. Certo? E tem alguns adultos aqui que precisam fazer o que precisa ser feito. Está na hora de tomarmos algum posicionamento nas nossas vidas. Está na hora de reagirmos a alguma situação e deixar de esperar que outro faça por nós aquilo que nós podemos fazer. Tem coisas que dependem de nós. E nós temos um Deus que lá no capítulo 41 de Isaías, o verso 13, diz assim: não tenha medo, eu te pego pela tua mão direita, te esforço, eu te ajudo. Eu te ajudo. Ele está dizendo, eu não estou falando para você fazer sozinho, eu estou dizendo, só faça, porque eu te ajudo. Quando Ruth se levanta para voltar a catar espigas, Boaz levanta e dá ordem a respeito da vida de Ruth, porque o Senhor usa pessoas para liberar bênçãos sobre a sua vida. O Senhor usa pessoas para liberar bênçãos aqui na terra, bênçãos inferiores. E o Senhor usa pessoas com autoridade espiritual para liberar bênçãos superiores na sua vida. Quantos aqui estão entendendo e podem dizer amém? Então nunca menospreze um ambiente de culto. Nunca menospreze uma pregação, um louvor, um momento de adoração, um momento de oração, porque você não sabe o que Deus está liberando para você neste momento. Ele olha para os homens e diz assim: deixe espigas maiores no caminho dela para que ela as encontre. São as bênçãos do caminho. Enquanto você vai fazendo, porque tem que ser feito, a vida vai te surpreendendo com as bênçãos que o Senhor vão deixando no caminho. E ainda tem aquelas bênçãos da semeadura. Você está semeando mesmo com dor, você está liberando mesmo com dificuldades. Então a Bíblia diz que as bênçãos te alcançarão. Tem bênçãos que vão correr atrás de você, porque é semente que você já liberou, é a vida de alguém que você já abençoou, é alguém por quem você orou, é alguém que você visitou, é um tempo que você semeou com dor. Não dava para estar lá naquele lugar, mas não tinha ninguém para fazer e você foi. Essas bênçãos te alcançarão, fica tranquilo. Deus não fica devendo nada para ninguém. E Boaz diz: deixe bênçãos maiores no caminho para que elas encontrem. E não a oprimais. Além de aumentar a porção, não a censureis, é a palavra que ele usa. Além de aumentar a porção, ele diz: eu não quero ninguém reclamando porque a porção dela está maior. Tem pessoas aqui que Deus vai aumentar a sua porção, e Ele também vai repreender o censurador. Aqueles que ficam olhando e dizendo: gente, mas tem certeza que precisa disso tudo? Mas precisa desse carro tão escandaloso? Precisa de fazer tudo isso? Precisa desse perfume tão caro? Precisa dessas viagens? Já foi o ano passado. Ei, Deus vai repreender a censura e o censurador, porque Ele vai aumentar a porção de alguém aqui. Deus está aumentando a sua porção porque Ele é teu Pai, e Ele está dizendo: eu estou te entregando sim as fontes inferiores, porque eu quero que o meu nome seja glorificado na sua vida, e que você tenha saúde, bem-estar, e viva comigo aqui, levando a bandeira do Evangelho e declarando que você tem um Pai que cuida de você. Ele olha e diz assim: também entre as gavelas deixe ela apanhar, e não a oprimais. As gavelas eram os feixes que não tinham sido amarrados. Só os mais velhos da eira e o dono da eira podiam andar por aqueles trilhos ali, porque eram espigas excelentes, eram os caminhos excelentes. Ele está dizendo: deixa ela andar por lá, deixa ela pegar o que ela quiser, e eu não quero ninguém oprimindo a vida dela. Ei, são as bênçãos superiores. Deus está elevando os caminhos de alguém. Deus está elevando o ministério de alguém. Deus está elevando você no conceito de alguém. Deus está mudando algumas atitudes, porque Deus está te dando graça para reconhecer que algumas coisas têm que mudar, para que você não viva como no mesmo cenário antigo, estando dentro de um novo ambiente.
Recebe essa palavra para a sua vida hoje, porque Deus está abrindo caminhos de excelência e Ele está repreendendo toda a opressão. Há uma palavra sendo liberada aqui: prospere e tenha paz na sua prosperidade. Cuide da sua saúde, cuide de você, cuide da sua casa, cuide do seu ministério, cuide da sua vida com Deus, cuide das amizades que valem a pena, cuide do que vale a pena para você. Prospere, seja bem sucedido em tudo e tenha paz em tudo que Deus colocar na sua vida. Tenha paz para viver das fontes aqui. Oh, tenha paz para viver as fontes inferiores aqui nessa terra, e tenha paz para viver as fontes superiores. O seu Deus está te dizendo nessa noite: eu sou teu pai, é só chamar por mim. Do que é que você está precisando, o que está acontecendo com você, eu quero te ajudar, eu te ajudo, eu te socorro, eu te esforço. Quando você não conseguir ir sozinho, não conseguir ir sozinha, eu te ajudo a chegar. Deus vai te ajudar a chegar a um braço forte estendido aqui hoje, a um braço forte estendido, a uma mão poderosa estendida aqui essa noite. Deus é teu Pai. Eu quero orar com você. Eu quero que você fale com teu Pai nessa noite. Ontem eu falava com uma moça e ela dizia: Pati, eu não consigo ver Deus desse jeito que vocês falam. Deus para mim não é pai, eu não sei ver Ele como pai. E eu fiquei um bom tempo ministrando aquela moça e conversando com ela e pedindo ao Senhor que ela conseguisse aceitar essa paternidade. Aceite essa paternidade. Eu não sei qual relacionamento que você teve com seu pai terrestre, mas o seu Deus eterno, esse Pai, Ele é tudo que você precisa. E Ele vai além de qualquer dor, além de qualquer sofrimento, para te alcançar, para te ajudar, para resgatar você. Ele é tão Pai que Ele deu o Filho dele para resgatar a sua vida, resgatar a minha vida.